Abraão, se você for ver no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus chama ele e ele larga tudo. Ele larga tudo e vai servir a esse Deus. Ele larga tudo e obedece à voz de Deus porque havia uma promessa. Havia, pastor? Havia uma promessa. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Havia, pastor? Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. No capítulo de número 12 do livro de Gênesis, você pode observar na sua Bíblia. No capítulo de número 12, você observa que Abraão, no capítulo 12, Deus ele fala com ele. Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela. Abraão, ele sai, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus e ele vai para um lugar que Deus revela para ele lá no caminho só. Então a dependência faz toda a diferença. Abraão recebe a visita de 3 anjos. Estava sentado na sua tenda. Isso já no caminho. Ele estabelece o acampamento, ele senta na tenda e 3 anjos vêm em encontro. Na verdade, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo chega para Abraão e diz assim: Abraão, ei Abraão, tu vai ser pai. E de você vai sair, vai nascer uma nação. De você vai nascer uma nação, Abraão. Se prepara, porque de você vai sair uma grande nação. A nação de Israel, ela é proveniente da descendência de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, o nome dele é mudado para Israel. Aí nasce uma nação chamada Israel. Jacó, ele era neto de Abraão. Então, Deus, a Bíblia diz que era Abraão. Abraão gerou Isaac, seu filho, o filho da promessa. E Isaac gera Jacó. E de Jacó, gera-se 12. Os patriarcas, né? 12 filhos. Um deles se tornou governador no Egito, José. Você sabe a história de José do Egito. Então observe que o poder de Deus tinha um plano. Deus ele tem um plano e um projeto para a nossa vida. Deus ele tem uma chamada para a nossa vida. Mas nós necessitamos nos submeter para ouvir a voz de Deus e nos lançar. Hoje nós somos muito mecânicos. A falta de se lançar, a falta de buscar a presença de Deus com intensidade, a falta de querer ouvir a voz de Deus, faz com que a gente tome atitudes precipitadas e ansiosas. Os 3 anjos no capítulo 18 de Gênesis chegam na casa de Abraão e dizem assim: Abraão, tu vai ser pai. Sara dá risada dentro da tenda e o anjo diz assim: por que Sara, tua mulher, está rindo? Será que é impossível para Deus? E Sara lá dentro disse: não, eu não ri. E o anjo falou: tu riu. Não digas que tu não está rindo porque tu está rindo. O nome de Isaac significa sorriso. O filho da promessa, Isaac, quando nasceu, foi colocado o nome de Isaac porque significa sorriso. Sorriso, pastor? É. Toda vez que Sara chamasse ele, sorriso, sorriso, ela ia lembrar que ela duvidou daquilo que Deus tinha falado. Observe dentro do texto que Abraão ele é tão abençoado, só que Sara, ela não soube esperar. Não, pastor, não. Sara, ela não soube esperar. Se você observar, a Bíblia Sagrada diz que... Dê uma olhada no capítulo de número... Livro de Gênesis, né? No capítulo de número 14, versículo 14, Gênesis 14, versículo 14, você observa que há uma promessa de Deus a Abraão. Deus fala para Abraão, né, que no versículo 16, Gênesis 14, 16, tornaria a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra,
também eles vão poder contar a sua descendência, seus filhos, seus netos, bisnetos e assim vai. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Você observa que Deus, Abraão, ele tinha uma bênção de Deus sobre a vida dele muito grande. Muito grande. Aí você observa, no capítulo 16, que eu quero me atentar agora por alguns minutos, Gênesis 16, ora, Sarai, né, ou Sara, depois o nome dela foi mudado, mas aqui ainda é Sarai. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filho. Como tinha ela uma serva chamada Agar, ela disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, eu quero que você se deite com a minha serva. Se deite com a minha serva, com a minha empregada. Talvez eu possa formar família por ela, por meio dela. E Abraão aceitou a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, estava vivendo em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele se deitou com Agar, no versículo 4 do capítulo 16, e ela engravidou. Então agora a empregada, a serva, né, egípcia, a Agar, ela fica grávida. Fica grávida de Abraão. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou o que para Abraão? Abraão, através de você, Sara, tua mulher, vai gerar e vai ter um filho. Mas o problema das pessoas é o que? Elas não sabem esperar, elas querem fazer funcionar. E todas as vezes que eu me meto no processo de Deus, eu acabo sofrendo. Observe que Sara ofereceu a sua própria serva, sua própria empregada, para Abraão se deitar com ela para ter um filho. E esse filho nasce. Esse filho nasce, pastor? Nasce. E olha, Sara, eu calculo que ela era tão incrédula e tão, assim, posso te dizer, escreosada. Você já viu aquela mulher escreosada, aquela mulher avoada, aquela mulher histérica, doida, louca, maluca, que tenta resolver as coisas do seu jeito e se enfia em buracos e mais buracos. Um abismo chama o outro, né? Aí, Sara dá a serva, Abraão se deita com ela e a serva gera um filho. E agora Sara enche a cabeça de Abraão, provavelmente, e começa a perturbar a cabeça da serva. Por quê? Porque ela não tem filho, ela não teve filho, mas a serva teve. Por que ela não teve filho? Ela ia ter, mas ela tinha que esperar. O problema hoje é a tal da pressa, da ansiedade. Jesus disse, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Como é que você lança as ansiedades diante de Jesus? Orando? Esperando? Não se precipitando? Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sara disse para Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Ou seja, ela começou a sofrer afronta pela bendita inveja, né? Ela olhava para a mulher grávida lá, ficava doida. Como que pode? Ela engravidou e eu não engravidei. Coloquei minha serva em seus braços, Gênesis 16, versículo de número 5. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, ela está me desprezando. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão para Sara. Abraão já estava brabo aqui. Sua serva está em suas mãos, faça o que você achar melhor. Então Sarai, né, ou Sara, tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Sara começou a maltratar Agar e ela fugiu. Porém, o anjo do Senhor encontrou Agar, empregada de Sara, que engravidou de Abraão, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, o anjo perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai?
Respondeu ela: eu estou fugindo de Sara, a minha senhora. Então houve uma pressão tão grande na cabeça dessa empregada ali, né, dessa serva de Sara. Sara perturbou a vida dela tanto que ela acabou fugindo com a criança. A rejeição. A rejeição é uma coisa terrível. Meu Deus. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte agora para sua senhora. Sujeite-se a ela. Se humilhe. O anjo fala para Agar. Disse mais o anjo: eu multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. O anjo, ele observa que o anjo ele fala com Agar e diz assim, ó, essa criança que nasceu aí, nós estamos falando de Ismael, né? Ismael? É Ismael. Uhum. Essa criança que nasceu aí, a descendência dela também será forte e poderosa. Disse então o Senhor, né? O anjo do Senhor. É violento isso aqui, irmão. Isso aqui é algo maravilhoso. Aí, observa. Coisa tremenda. Diz assim, ó. Na sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 18, né? É isso? Não é 18. Onde é que eu tô aqui, meu Deus, que eu tô perdido. Aqui, ó, 16. Versículo de número 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. Olha só que coisa tremenda. No 7, né? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sara, minha senhora. Disse o anjo: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos teus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. E ele dará o nome de Ismael. E ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Você observa que hoje, você já deve ter percebido que lá em, por exemplo, tem Israel, né, os judeus ali, e tem os muçulmanos, que são os árabes ali, né, os árabes que ficam no lado de Israel. Israel é da descendência de Isaac, filho de Abraão. Agora aqui, os muçulmanos que vivem em guerra com os israelitas, né, os chamados, os muçulmanos, os árabes, aqui, ó, que é no lado de Israel ali praticamente, tem até uma divisão, né, chama de faixa de Gaza. De um lado tá os descendentes de Abraão, até nos dias de hoje. E no lado de cá tá os descendentes de Ismael. Cumpre-se a palavra que o anjo falou para Agar. Então você vê que a infidelidade, um filho fora do casamento, ele provoca esse tipo de situação. Provoca, pastor? Provoca. Provoca briga, destruição, rejeição, uma série de desequilíbrio. É algo terrível. É algo terrível. Então, o anjo fala que ele seria um jumento selvagem, né? Ele seria como um jumento selvagem, está falando da força e da rebeldia. Sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade. Que hostilidade? Ele vai bater de frente com todos, né? Ele viverá contra todos os seus irmãos. Versículo 13. Ele foi o nome, e este foi o nome que ela deu ao Senhor.
que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Ela mesmo diz, né? Teria eu visto aquele que me vê? Porque ela recebeu a visita de um anjo. Ela recebeu a visita de um anjo. E esse anjo não era um anjo comum. Não, pastor, não. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lai-Roi. Versículo 15 de Gênesis, capítulo 16. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu a Ismael. Então observa que Ismael, ele foi um filho de Abraão, e ele veio a existir devido à falta de confiança da parte de Sara, a falta de confiança da parte de Sara nas promessas de Deus. Deus prometeu: Sara, você vai ter um filho. Ela riu. Aí ela não soube esperar o tempo, o que ela faz? Ela pega e chama Agar. E dá Agar para Abraão. E Agar gera de Abraão um filho chamado Ismael. Então observa que toda precipitação, ela é um problema. A ansiedade é um problema, a precipitação é um problema. É um problema, pastor? É um problema. No capítulo 21, observa que, de Gênesis, o Senhor ele foi bondoso depois com Sara e fez por ela o que tinha prometido. Sara engravidou e deu à luz a Abraão já velho, né? E Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara tinha dado para ele. Então agora a promessa se cumpre. Mas por causa da precipitação, por causa a pessoa ela acaba se precipitando, ela acaba sofrendo. Porque agora tinha Isaque e Ismael. Ismael, ele acabou sendo um fruto da precipitação, da falta de confiança. Ismael, ele nasceu debaixo de uma rejeição. A mãe dele também. Você sabe que tudo que a mãe passa, o filho ele acaba absorvendo também. Mas nasceu. Também tinha promessas. Mas até nos tempos de hoje há um conflito entre os israelitas, os judeus aqui, e entre os muçulmanos. Pode observar, você vê que tem uma guerra constante lá em Israel, todo mundo anda tudo armado, tudo arisco. Por quê? Porque a qualquer momento pode estar uma guerra. A qualquer momento pode acontecer muitos atentados, você observa, no decorrer da história. Então, nós temos que ter prudência total e entender que nós não podemos deixar de confiar em Deus. Porque deixar de confiar em Deus, deixar de estar na dependência de Deus, não dar crédito ao que Deus fala, acaba acontecendo problemas que às vezes são irreversíveis. Então que essa palavra possa despertar em você o desejo de estar debaixo da vontade de Deus, da dependência de Deus, do querer de Deus, da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, ter uma vida dependente, uma vida totalmente voltada à Tua santa palavra. Pai eterno, eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria para permanecermos assim como Abraão. Abraão, ele era fiel à Tua voz, mas por momentos de distração, ele acabou aceitando aquilo que Sara colocou como sugestão e trouxe problemas seríssimos, que até hoje resulta em brigas e discórdias, irmãos brigando até nos dias de hoje, por causa de uma precipitação e de um erro. Mas nós te pedimos, Pai eterno, nos proteja, nos livra de todo mal, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Participe da campanha. Estamos numa campanha poderosa. Envie a palavra de direção. Aqui embaixo do vídeo você vai ter o acesso aos links. Você pode participar.
Você pode ser abençoado, você pode ser abençoada, aprendendo a viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Vale a pena, vale a pena. Se lance, entregue sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus ama você, Deus ama sua casa, sua família. Ouça a voz de Deus. Somente a voz dele. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Participe dessa campanha poderosa. Vai te ajudar em muito. Esse é o quarto princípio. Ouvir somente a voz de Deus. Estar na dependência dele e não se distrair. Não tentar tomar caminhos alternativos, porque vai gerar sofrimento. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.